Hoje muito se fala em perfil e a gente comentou desde bioporos, a continuidade, né, a questão do sistema mais eficiente, de um perfil de enraizamento. A gente já viu vários impactos que nós temos em vários locais, né? Agora, me parece, e acredito que você concorde, que a gente buscar 100 sacos hoje, e até mesmo a estabilidade produtiva, tetos melhores, mesmo em anos desafiadores, vai passar por um perfil de solo, né? Ou seja, um aprofundamento do sistema radicular de forma geral, ele é indispensável para isso. Mas também, eu acho que requer, voltamos, né, planejamento e um conhecimento agronômico diferenciado para fazer isso, né, Thiago? Não, perfeito. Como é que vocês têm trabalhado isso, né? Eu assim, questão de perfil, para mim é indiscutível, principalmente no cenário de Rio Grande do Sul, em que nós temos estresse hídrico. Então, o que é o perfil? Você aumentar a camada de enraizamento. Por que tem que aumentar a camada de enraizamento? Porque o reservatório de água para a planta é o solo. Então, se você tem uma camada de enraizamento de 20 centímetros, o teu reservatório de água são 20 centímetros. O que são 20 centímetros? Um solo, eu faço uma analogia sempre com um solo muito bem argiloso, que ele teria uma capacidade, digamos, de armazenar 2 milímetros por centímetro de solo. Então, se tu tem 20 centímetros de camada de enraizamento, 20 centímetros é o que tu tem para estocar água. Então, são 40 milímetros. 40 milímetros numa soja, no pleno reprodutivo, quantos dias suporta sem perder potencial produtivo, né, sem chuva? Então, ela tem uma necessidade de 8 milímetros por dia, nesse pleno reprodutivo. Então, se tu tem 40, são 5 dias. Pronto. É aquela lavoura que com 10 dias, ela começa a murchar nas cabeceiras, né? Porque você tem 20 centímetros de camada de enraizamento. Se você dobrar para 40 centímetros de camada de enraizamento, você dobra a tua capacidade de suportar veranicos. Bom, se você chegar a 60 centímetros, começa a mudar a conversa. E se você falar em 1 metro, que é o nosso, que seria assim, qual que seria a nossa meta hoje? Nós teríamos que estar olhando para 1 metro de perfil, né? O que seria permitir o perfil? O perfil é não ter limitação física e nem química. Naturalmente, o teu sistema radicular ele vai descer. E aí ele vai formando bioporos, te dando a biologia, para ter aquelas frentes de descida. E aí você chega a 1 metro de perfil, que são o quê? Uma caixa d'água de 200 milímetros. Aí 200 milímetros dividido por 8, que é a demanda da cultura, é o tempo que a gente tem suportando, né, sem tu ter chuva para manter potencial produtivo. Então, basicamente, quando a gente discute perfil, é isso. Qual que é o desafio? É que a gente também não põe. O desafio é que isso não constrói de uma safra para outra. É uma caminhada. Essa que é a questão. Só que essa caminhada ela precisa ser construída. Construída como? Primeiro, definir o sistema de produção, entender as culturas que estarão sendo inseridas. Daí, quando eu falo em culturas, tem que olhar dinâmica de raiz, tem que refletir como é que vem sendo feita a tomada de decisão olhando atributos de acidez, né? Isso é fundamental, porque se você tem limitação química, principalmente alumínio em profundidade, isso é um grande limitante para a formação de bioporos, que naturalmente vão fazer com que o solo, não tendo descida de raízes, formando bioporos, o solo adensa. E aí você ferra o ciclo lá, você tem um ciclo que não é contínuo. Então é isso que a gente tem que entender. Mas perfil, pessoal, é mitigação de estresse. E, naturalmente, quanto maior o perfil, maior a camada de enraizamento, melhor nutrição, maior será o potencial produtivo. Quanto maior o desenvolvimento radicular, menor vai ser o problema. A melhor forma de construir... Por que a alta produtividade está relacionada a perfil? Porque uma planta que desenvolve raiz, ela tem um balanço hormonal com que faz com que uma planta que ramifica mais, que o entrenó é mais curto, e ela tem uma arquitetura mais moderna, uma arquitetura mais favorável ao potencial produtivo. E esse é um equilíbrio hormonal, é um equilíbrio que a planta faz, por isso que o perfil, mesmo no ano de chuva, ele favorece, porque você tem uma arquitetura de planta também melhor, né, desenvolvida, que vai refletir em mais nós produtivos, sem problema de
sem problema de planta que cresce demais, que não tem penetração de luz, e a soja quer luz. Ela quer luz para depois devolver isso em produtividade. Bom, veja bem, né, Thiago? A gente tem vários impactos, né? Somente no perfil. A gente discutiu muita coisa, tanto o sistema de produção, que envolve perfil também, né? Calagem, enfim, a questão da descompactação das áreas ou compactação. Mas veja bem, como a gente falou, alguns processos eles vão influenciando toda a fisiologia da planta. E, novamente, voltamos ao planejamento de processos, né? A gente não faz um bom sistema de produção, uma boa sequência de culturas ou coberturas e não faz um perfil de solo, como comumente a cultura eu vou lá na prateleira, pego alguma coisa e aplico. Essa é uma área que a gente depende muito da pesquisa, depende muito do conhecimento, porque são critérios muito específicos, né? E quem for planejar isso para o produtor tem que ter na mente realmente aonde eu quero chegar, né? Eu tenho que ter em mente ir rumo ao 100, né? Para quê? Para que a gente consiga fazer ações localizadas com esse objetivo de aumentar a produtividade. E nesse sentido, né, Thiago, a gente vê que talvez o tradicional, a gente vai ter que evoluir sobre alguns aspectos, tanto sobre o ponto de vista de dose, quanto do ponto de vista do conhecimento aplicado por hectare, como dizia o nosso saudoso Dirceu Gassi, né? Então, eu vejo assim, que a gente tem alguns aspectos muito importantes que precisam evoluir, e a gente está aqui como podcast para isso também. A nossa concentração de pesquisa é justamente nessa área. E a gente vê possibilidades do produtor evoluir muito com produtividade.